Bem, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos dar continuidade às nossas aulas aqui de Geologia Estrutural. Meu nome é professor Francisco Dionis e eu vou ministrar agora a aula, tentar, na verdade, ministrar um pouco a aula sobre notação de atitudes e planos e linhas, certo? Ela era para ser um pouco mais prática em si, mas a gente vai ver se consegue deixar ela um pouco mais prática aqui, tá? Eu vou colocar algumas imagens e depois eu vou tentar fazer um apanhado aí, vou tentar gerar algum conteúdo um pouco mais específico para a gente desenhar eles e conseguir visualizar mais facilmente, tá? Bem, então o que é que a gente vai ver nessa parte da disciplina, nesse conteúdo da disciplina? É como se faz a medição de uma atitude de um plano, de uma estrutura de rocha, de uma rocha. A gente viu que as rochas podem ser divididas em estruturas primárias ou secundárias. Então, esses tipos de estruturas eles são passíveis de serem realizadas determinadas medições. Essas medições vão ser utilizadas através de bússolas geológicas, tá? Que podem ser utilizadas para esse tipo de medição. E o que é medir uma direção? A medida de uma direção ela é baseada na diferença em relação de um determinado sentido ou, na verdade, de uma direção de um determinado plano, plano estrutural ou um plano de uma estrutura, tá? Em relação ao norte geográfico, tá? E a ideia é realizar essa medida utilizando uma bússola e essa bússola ela tem um determinado jeito de ser utilizada para que seja realizada essa medida, tá? Então a medida ela é feita com a bússola em que a bússola ela é aberta e o seu braço, esse negócio, o bilotinho aqui preto aqui, e o espelho está ao contrário dele, o braço ele aponta na direção dessa estrutura, para onde essa estrutura está seguindo, tá? Então, nesse exemplo aqui um pouco mais simplificado, é observado aqui que este rapaz aqui, ele realiza uma medida e ele observa na bússola, lá na parte interna aqui, a medida dá 247 graus. Isso em nenhuma notação azimutal. O que seria essa notação azimutal? Seria a notação, ou seja, o ângulo referente ao norte e num giro de 360 graus dentro de um quadrante como esse que a gente observa aqui. Então a gente tem a direção norte dele aqui e a medida azimutal é o ângulo formado em relação ao norte seguindo os valores de 0, 90, 180 até 270 graus, por exemplo, certo? Então, de uma forma simplificada, é o ângulo que é referente à indicação norte, tá? Em valores até 360 graus. Já a notação em quadrante, ela é uma notação que vai ser baseada nos diferentes tipos de quadrante que a gente pode observar dentro de um ângulo de 360 graus. Se a gente pegar esse que a gente está vendo aqui na tela, né, e colocarmos ele em plano, por exemplo, nós vamos e apontar ele em direção a norte, nós vamos observar que nós temos os campos dos quadrantes nordeste e noroeste, nessa parte aqui superior que a gente observa aqui, e os quadrantes sudeste e sudoeste, que vão estar relacionados a sudeste ao leste e ao sudoeste ao oeste, tá? O W aqui. E esse mesmo valor de 247 graus, ele em uma notação de quadrante, ele seria referente a quê? A medida em relação ao ângulo sul, o valor de sul referente ao ângulo que faz em relação a ao eixo sul aqui. Então eu tenho um ângulo de 67 graus para oeste, que eu vou completar essa notação dessa forma aqui. Sul medindo 67 graus para oeste, no sentido oeste. Então, essa é uma medida de direção, tá? Mas, de uma forma um pouco mais simplificada, nós também observamos isso aqui nesse modelozinho aqui um pouco mais simplificado, tá certo? Então, vamos observar aqui. No modelo aqui azimutal, nós observamos que o valor da notação em azimuth é referente ao ângulo norte aqui. Então, em relação ao ângulo norte, é feita uma medida em que, para se identificar um determinado valor,
a gente observa que aquela estrutura, ela tem uma direção de 247 graus, por exemplo, então quer dizer o quê? Uma direção, uma notação azimutal, que o valor ele é referente ao ângulo norte. Então eu vou ter 270 graus a partir ou 217 graus a partir do ângulo norte. Então eu vou ter essa medida aqui, certo? Então essa é a minha medida em relação ao ângulo norte. Já se eu observasse a notação em quadrante, eu sei que a observação em quadrante seria o exemplo, né, transformando dessa notação em azimutal em notação quadrante. Eu sei que o eixo ele está nessa posição aqui, né? A minha direção da minha estrutura segue essa direção aqui. Então o valor em azimutal ele vai ser de sul, né? Referente ao sul. Por quê? Por que é sul? Porque os valores entre 90 e 270, eles vão estar no quadrante sul, pode ser sudeste ou sudoeste. Nesse caso aqui, o valor de 247 graus, ele vai estar medindo, em relação ao sul, 67 graus. Tá? Se a gente for fazer as contagens aqui nesses tracinhos aqui, de um por um, a gente vai observar que o valor aqui vai dar em torno de 67 graus, tá? Ah, professor, como é que eu vou saber disso assim em questão de prática? Isso aqui é só para a gente visualizar, tá? Mas em questão prática a gente vai ver que realizando alguns cálculos aqui fáceis de cabeça, a gente consegue identificar isso aqui facilmente. Mas somente a visualização aqui vocês já conseguem ter uma noção básica de como é que é essa medição da direção, tá? Então vamos lá. Em relação a medidas de um plano, o que seria um plano? Ou a atitude de um plano? Um plano é qualquer estrutura planar, ou seja, lembra que a gente viu já em petrografia? Então nós vimos que uma estrutura planar, por exemplo, uma base de um livro, vimos também em geologia geral, vimos que a estrutura planar de um determinado rocha, por exemplo, pode ser um acamamento, uma foliação, pode ser um plano de falha, pode ser, que a gente vai ver isso com maior frequência nessa nossa disciplina, pode ser um plano de falha, pode ser a direção de um determinado fluxo contínuo de uma determinada estrutura, dentre outros exemplos, é a medida de uma superfície plana ou de medidas de um plano. Então um plano ele pode ser definido pela sua direção e pelo seu mergulho. Se a gente observar uma estrutura planar, como por exemplo, imaginem aqui esse livro aqui, que tem apresentando uma estrutura planar. Se ele tiver nessa estrutura um determinado caimento, uma determinada inclinação, eu consigo observar esse mergulho. Então, esse mergulho ele é observado em um sentido, tá? Então, só tem um sentido de mergulho. Já no plano, ou strike, né, eu tenho dois lados. Eu tenho um sentido, a direção do meu plano, que é toda essa estrutura. A direção de um plano, ele é o ângulo formado entre entre uma linha horizontal desse plano, que ela é obtida através da intersecção desse plano com um horizontal imaginário, e o norte verdadeiro. Então lembrem daquele lado que a gente viu lá, que eu mostrei para vocês há um tempo atrás. É como se eu observasse isso dessa forma. Eu não consigo fazer o zoom aqui, mas tentem observar isso aqui na imagem, tá? Então eu vou ter, na minha direção do meu plano aqui, eu vou ter essa direção ou strike, que eu posso ter duas medidas que vai ser referente a este lado ou a este lado. A gente vai ver isso com mais detalhes depois. E nós vamos ter o seu mergulho, que ele é a inclinação em relação ao strike, tá? Então essa é a direção do meu plano, certo? As nomenclaturas elas podem variar, eu posso chamar elas de direção ou de strike, certo? Aqui nesse exemplo, nós observamos aqui o strike de um determinado plano de uma superfície, em que observamos também o seu mergulho, o seu dip aqui, certo? O strike ele vai ser um valor sempre medido em relação ao norte verdadeiro, tá? Então, sempre é bom estar com a bússolazinha calibrada. Da mesma forma, nós vamos observar isso daqui. Então, o strike strike ou direção do meu plano,
ele é o ângulo formado em relação a uma linha horizontal, certo? Do meu plano, em relação ao norte verdadeiro. Então é sempre dessa forma que nós vamos observar a medida de um plano, tá? E como é o procedimento para a gente observar isso? Imagine essa imagem aqui meio em 3 dimensões. Então, para se medir a direção, ou seja, o strike, ou direção ou strike, deve-se colocar a nossa bússolazinha na lateral, aberta. A gente lembra disso, né? Eu vou mostrar aqui, eu estou sem bússola hoje, mas eu vou conseguir, eu vou lá na UFC para poder pegar uma bússola e mostrar em outras aulas para vocês, tá? Mas nas nossa modelo de bússola aqui, é uma bússola do tipo Silva, dá para se observar que a gente consegue ter a nossa bússola aqui aberta, ela é colocada na lateral do plano e ela é encostada na horizontal da superfície do plano e em seguida ler-se o ângulo marcado na agulha, tá? Então a ideia assim, de a gente observar, observando num plano, numa estrutura de uma rocha lá, por exemplo, nós colocamos elas paralela e horizontalizadas, sempre lembrar disso, e vamos observar o ângulo marcado na caixinha aqui. Geralmente a bússola ela apresenta uma pontinha branca, nesse ângulo é que a gente vai observar. Nesse exemplo aqui, ele está marcando aqui 155, 56, 157 graus de azimuth, certo? Que isso daria em notação azimutal 147, 157 azimuth, tá? Então esse é o valor da nossa direção do nosso plano, então sempre observar isso, ok? E sempre quando a bússola tiver essa opção, deixar ela o mais horizontal possível, e algumas bússolas têm esses medidores de bolha aqui, que é extremamente úteis para a gente saber que a bússola está na sua ponta horizontalizada, tá? E quando a gente não tem um plano bem bonitinho, bem formado, né? Quando a gente está em campo mesmo, a gente não tem todas essas facilidades, digamos assim, a natureza ela é bem imprevisível, a gente não vai ver tantas coisas bem uniformes, por exemplo, tá? Em um afloramento irregular, por exemplo, a gente deve construir um plano. O que seria esse plano? Seria uma estrutura planar em que se coloca ele em cima da estrutura da rocha, ou que se acredita que seja a estrutura da rocha, observando o afloramento sempre em 3 dimensões, ou a gente pode utilizar uma placa metálica, uma prancheta, ou mesmo um caderninho de capa dura, ou uma caderneta de campo. Sempre observando aqui, por exemplo, aqui a gente observa que o afloramento ele é meio irregular, e a gente pega e utiliza uma prancheta ou uma caderneta de campo para se utilizar, para se observar depois, horizontalizando a bússola em determinada posição aqui, para que ela fique horizontalizada, medir essa atitude dessa direção desse plano, que pode ser medida tanto nesse sentido aqui, quanto a bússola no sentido inverso, com essa ponta aqui apontada para este lado, ok? Aqui é só para a gente ter uma noção de como é que será isso daqui, certo? Como é que é essas medidas, tá? E o procedimento, muitas vezes, nós temos que usar até a caderneta de campo para medir, né, a direção de um plano. Então, eu sei que no curso de Engenharia de Minas não tem essa necessidade tamanha assim de fazer essas análises, tá? Mas aqui é só para mostrar que determinado tipo de estruturas tem que se utilizar caderneta de campos e outros utensílios para se realizar essas medidas, tá? Quando vocês forem analisar medidas, por exemplo, em frentes de lavra, medidas de fratura e estruturas para se saber se há um risco ou não de desmoronamento, por exemplo, vai haver a necessidade de utilizar determinados equipamentos assim manuais, né, com bússolas, e utilizar esses procedimentos um pouco mais arcaicos, mas que são extremamente úteis para se fazer a avaliação de um maciço rochoso, por exemplo, certo? E além da direção dessa camada, nós também temos que saber o mergulho dessa camada, ou o mergulho desse plano. E o que seria esse mergulho, que a gente também chama de inclinação ou de dip, tá? Então a gente viu o strike, que seria a direção, e aqui nós estamos vendo o mergulho, que é o dip. O dip, ele nada mais é do que um plano
o mergulho de um plano nada mais é do que o ângulo entre esse plano e um plano horizontal, certo? Então, se a gente observar aqui, imaginando que eu tenho a capa desse livro aqui, ele tem uma determinada inclinação, então ele é o ângulo formado entre a porção horizontal e o eixo aqui do meu ângulo do livro aqui, ou da rocha, ou do plano rochoso, certo? Então, o ângulo de mergulho vai ser exatamente esse ângulo aqui, que é formado entre essa folha de papel aqui e a capa dura do livro, certo? Que a gente vai observar aqui de uma forma um pouco simplificada aqui também, tá? Então, e este plano vertical, ele é exatamente perpendicular à direção do strike, lembrando sempre disso, tá? Desse detalhe. Então, nós temos a superfície num plano horizontal aqui, e o ângulo formado entre a superfície do plano e essa superfície horizontal é que é o nosso dip, ou o nosso mergulho do plano, a inclinação do plano. Então, nós temos aqui um plano, uma linha horizontal, certo? E nós temos o plano aqui inclinado. Então é esse ângulo aqui formado entre a superfície horizontal e o plano inclinado, sempre pensando aqui que esse ângulo aqui vai ser igual a esse aqui, se essas duas superfícies forem paralelas entre elas, tá? Então esse ângulo aqui ou esse ângulo aqui é o ângulo de mergulho desta determinada camada, tá? Geralmente utiliza-se essas duas nomenclaturas para definir o dip ou o ângulo de mergulho, certo? Então é só para a gente ter uma noção mais simplificada disso. E o mergulho do plano ou dip a gente consegue saber exatamente perpendicular utilizando alguns artifícios, como por exemplo o ciclinômetro da bússola, algumas bússolas, como por exemplo essa bússola do tipo Silvo, a bússola do tipo Bruto que nós temos no nosso curso lá, ela tem um ângulozinho de mergulho que dá para se analisar, temos um ciclinômetro que dá para analisar o ângulo de mergulho em relação ao horizonte, tá? Ou também, e nós temos que analisar sempre que ele é sempre perpendicular à direção do plano. E como é que em uma determinada estrutura nós vamos saber disso? Tem alguns artifícios, a gente pode pegar um pouquinho de água e derramar para saber qual é o sentido, tá? Um pouquinho de areia também a gente joga em cima e também para onde essa areia escorre, ela corre, né? Nesse plano nós conseguimos saber qual é a direção exata em que a gente, o local exato onde a gente tem que realizar essa medida de campo, tá? De mergulho ou do dip, ok? Então nessa porção aqui nós conseguimos observar bem isso. De uma maneira geral, se a gente for observar aqui, a gente vai ter a nossa direção do nosso plano aqui, certo? Que é o nosso strike. E o nosso mergulho aqui, ele sempre vai estar o quê? A 90 graus da nossa direção, do nosso strike, tá? Então aqui eu vou ter o dip. E aqui eu vou ter o strike, tá? Eita, esse T aqui saiu, esse S saiu lindo. Strike. Nossa senhora, que coisa horrível. Ok? Mas aqui dá pra gente ter noção. A direção aqui é o strike e o dip é o mergulho, que vai estar sempre a 90 graus. Sempre lembrar disso, tá? A gente sempre pensa assim na mão direita, por exemplo, né? Na nossa mão aqui. Se o nosso direção tá nesse sentido do dedão aqui, o nosso mergulho sempre vai estar na direção do restante dos dedos, ok? Sempre formando um ângulo de 90 graus. Nós vamos utilizar aqui para a gente ter noção desses valores aqui um pouco mais à frente. Então vamos lá. Observando aqui essa estrutura aqui, esse acamamento aqui, provavelmente uma rocha sedimentar que sofreu um soerguimento lateral aqui, e se nós aplicarmos uma nomenclatura, imaginem que a gente conseguiu observar, chegar lá e vimos que a direção aqui do nosso eixo horizontal aqui, ele é leste-oeste nesse sentido, tá? O dip vai ser o que? O ângulo de mergulho vai ser em relação ao horizonte, o ângulo em que nós conseguimos observar, tá? Então, o mergulho do plano, ele é sempre a máxima inclinação do plano, certo? Ou seja, é o máximo que o plano ele consegue ser medido. E ele é medido sempre perpendicular
a direção do strike, ou a direção do plano, tá? Então, esse ângulo aqui, ou seja, é o maior ângulo de mergulho em que nós conseguimos observar. Esse ângulo de mergulho ele sempre vai estar perpendicular à direção do strike. Então, se a gente tiver uma medida de strike ou de direção, tá? Vou falar só strike, mas uma medida de strike bem definida, nós vamos conseguir identificar o mergulho ou o dip bem mais preciso, porque ele sempre vai estar a 90 graus. Por isso que a gente vê em algumas imagens o pessoal utilizando giz para fazer essa marcação bem mais perfeita, ok? Aqui nós observamos bem esse detalhe, tá? Então, nessa imagem aqui nós observamos que o strike, ou seja, a direção da linha horizontal em relação ao plano inclinado, por exemplo, o norte está marcando nesta direção aqui, ó. Então vai ser o ângulo em relação ao norte, o strike, ele pode ser medido tanto num sentido quanto em outro sentido, tá? E o ângulo de mergulho, ele sempre vai ser o ângulo perpendicular ao strike a 90 graus, em que nós observamos esse ângulo em relação ao horizonte, ao eixo horizontal, tá? Então essa é a nossa medida de strike, ok? Strike nesse sentido, a gente mede essa direção com a bússola aberta nessa posição aqui, e nesse lado aqui nós observamos aqui o mergulho, tá? Então sempre perpendicular ao ângulo do strike, ok? E qual é o material que a gente utiliza? Qual é o equipamento básico que nós utilizamos? A bússola, tá? Então as bússolas, além de medir direções das estruturas, elas também vão possibilitar medir a inclinação dessas estruturas através dos sinclinômetros. Nem toda bússola que a gente compra por aí tem sinclinômetro. Geralmente as bússolas geológicas têm, algumas bússolas que têm alguns aperfeiçoamentos a mais, a gente consegue indicar, tá? O uso do celular também pode ser uma boa, mas o celular ele tem uma dificuldade que alguns celulares não têm tanta precisão, e a gente, com relação à utilização de bússolas e também no celular, quando a gente tem calibração deles em softwares bem mais específicos, que geralmente custam um valor um pouquinho mais alto, nós conseguimos realizar essas medidas também, certo? Hoje, com o avanço da tecnologia, alguns equipamentos de campo são substituídos, alguns equipamentos antigos são substituídos por equipamentos eletrônicos, e esses equipamentos eletrônicos eles são muito bem, como é que eu posso dizer? São muito bem-vindos para acelerar os processos de campo, mas nunca deixar de usar os velhos usos que também tem uma grandíssima precisão, tá? Então o sinclinômetro de uma bússola, ele é um aparelho que, nessa bússola aqui do tipo Bruton, que é uma bússola do tipo específica aqui, geológica, tá? Ele é um aparelho adaptado no interior do estojo de uma bússola, tá? Ele é destinado a medir ângulos verticais, tomando como base a origem no plano horizontal. A bússola, por exemplo, do tipo Bruton, né, o sinclinômetro ele é em arte em T, tá? É uma artezinha que tem atrás da bússola, na parte por trás da bússola, onde se aloja um nível tubular. E essa arte ela gira em torno do eixo, tá? De modo que o ponteiro percorra uma escala dividida em graus, certo? E essa escala ela é dividida em dois quadrantes. Um quadrante que vai de 0 a 90 para a direita e um de 0 a 90 para a esquerda, tá? E o valor de zero nessa bússola, na partes superiores dela aqui, vai ser horizontal, e à medida que esse sinclinômetro vai até a vertical, indica 90 graus, indica que o dedo aqui, por exemplo, aqui do nosso ajudante aqui, né? Quando esse sinclinômetro ele vem até essa posição aqui mais superior aqui, quer dizer que eu tenho valores de 0 graus, os valores horizontais. E quanto maior essa inclinação aqui em relação ao horizonte até a porção mais baixa dela, vai ser valores de 90 graus. Então vai ser de 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 até 90 graus, tá? Aqui a gente consegue observar aqui nessa imagem, esse é o sinclinômetro, tá? Ele tem essa artezinha preta aqui, tá certo? Que tem valores aqui de 0, e você observa essa medida aqui dentro, nessa parte interna aqui, nessa posição, tá?
Então, o mergulho ele é medido perpendicular à direção da bússola, ou seja, quando eu coloco uma bússola numa determinada inclinação, como por exemplo, se eu coloco a bússola numa determinada inclinação, por exemplo, o meu sinclinômetro na bússola, após eu fazer o devido ajuste nele, ele vai fazer com que a gente observe a bússola, o sinclinômetro até na posição horizontal, nesse medidor de nível de bolha, e nós vamos realizar essa medida nessa porção interna, tá? Nesse exemplo aqui, tá? O ângulo de mergulho que ele vai estar marcando com essa porção central aqui, desse tracinho, vai ser em torno de 36 graus, tá? Então a gente marca de 30, 35, 40, e o tracinho vai estar marcando bem aqui em cima do 36 graus, tá? Então esse é o mergulho que nós vamos observar aqui. Depois eu vou fazer um novo vídeo com mais detalhes, tá? Eu vou pedir para ser confeccionado esse vídeo, eu vou utilizar o artifício de aproximar na bússola e observar isso mais facilmente, e quem sabe na parte porção prática presencial a gente faça isso presencialmente, que é bem melhor, tá? Então, com isso nós conseguimos identificar aqui o mergulho da bússola, tá? O mergulho da bússola não, o mergulho do plano utilizando o sinclinômetro da bússola, tá? Como a gente pode observar aqui, né, facilmente, tá? Então a gente observa aqui, posicionamos a nossa bússola aqui, acho que meu rosto está aqui na frente, mas aqui tem um plano inclinado, tá? Que vocês vão ver nos slides posteriormente. Então nós vamos inclinar a nossa bússola aqui nessa posição, tá? Depois, após girar, vamos pegar o sinclinômetro e horizontalizar de acordo com o nível de bolha aqui. Após essa centralização do nível de bolha, é retirada do local de medição e observado o valor interno aqui na bússola, tá? E esse valor aqui é o que vai me dar o valor exato do mergulho daquela minha camada do que eu estou realizando essa medida. Tudo bem? Espero que seja mais fácil de observar assim, mas vamos passar para frente, tá? O procedimento de inclinação do plano, então nós observamos primeiramente sempre o strike, tá? Ou também pode ser o dip, né? Mas o procedimento é visualizar o strike e a 90 graus visualizar o ângulo de mergulho, ou vice-versa, tá? Observar exatamente para onde é que está realizando primeiramente o mergulho, o deep direction, o sentido desse mergulho, e posteriormente a 90 graus eu vou ter a medida de strike. Essa relação aí vai ser de facilidade para se analisar uma rocha, tá? Então, observamos o plano de acamamento principal dele, verificamos onde é que é o strike e o dip e realizamos as medidas posteriores nesse plano, tá? E como é que a gente faz para ter a atitude do plano, ou a notação, ou a medida exata do plano? Então, para isso a gente vai ter que realizar a medida de atitude do plano, ou seja, nós vamos medir no plano a direção e o mergulho deste plano. E para isso tem-se uma determinada notação para ser descrita, tá? Então, primeiramente, é analisado a primeira medida aqui, que é analisada no procedimento de realização dessa medida de campo. O primeiro procedimento é este que a gente vai realizar essa primeira medida, de 157 graus, tá? Como é que é isso, professor? Esse valor aqui, ele é um valor em azimuth, que a gente descreve como sendo AZ, tá? Então essa medida aqui de 157 graus, ele é um valor medido de strike, tá? Ou seja, strike, ele é a nossa direção, tá? Então, nós vamos observar o nosso strike aqui nesse primeiro quadrante aqui, na primeira. Depois vamos colocar uma barra e medir o ângulo de inclinação, tá? Como é que eu faço a medida primeiramente do strike? Eu coloco no plano horizontal, horizontalizo minha bússola nesse plano, tá certo? De forma que eu consiga observar esse strike, tá? Eu vou posicionar a minha bússola totalmente paralela a essa estrutura, tá certo? Ou seja, todo o corpo da bússola tem que estar encostada no plano, certo?
realiza-se a medida aqui no valor de 150, 155, 160, né? Então, o ponteiro aqui está marcando 150, 155, 56, 157 graus. E posteriormente a 90 graus, eu inclino a bússola, né? Para essa posição aqui. Balizo ali, digamos assim, o meu sinclinômetro, tá? Utilizando o nível de bolha na porção interna, e vou observar um ângulo de mergulho de 36 graus, tá? Esse valor aqui é observado aqui na bússola, aqui nessa porção interna, tá? Então esse aqui é o valor do meu DIP, certo? E professor, o que é isso aqui, esse NE? Esse NE é para onde o sentido, para onde ocorre esse mergulho, tá? Então, se a gente observar aqui no nosso plano, tá? Nós vamos observar que nós vamos ter a direção do plano, vamos ter para onde o ângulo de mergulho e para onde esse plano está mergulhando, que é uma nova medida que nós vamos observar. E essa medida, ela é observada aqui, que esse plano ele está mergulhando. A gente sempre vai lembrar aqui o quê? Que quando nós temos um determinado plano, né? Determinado strike aqui, então nessa linha nós temos a direção e nessa outra aqui a 90 graus nós vamos ter o nosso mergulho, né? Nós vamos observar que a direção do nosso plano, ela vai ter uma direção e eu também vou ter um sentido para onde esse mergulho vai estar, tá? Para onde ele está percorrendo. E esse sentido ele é sempre a 90 graus, de acordo com a que a gente observa, tá? Então esse sentido de mergulho ele está sempre a 90 graus. Então se o meu valor ele é de 157 graus, ou ele vai ser menor que 90 ou vai ser maior que 90, tá? Então é necessário ter sempre essa noção. Nesse caso aqui, o nosso valor ele vai estar medindo para Nordeste, tá? Por quê? Porque lembrando do nosso sistema lá de quadrantes, né? Quando eu tenho uma direção de camada com valor de 157 graus, ou ele está mergulhando, deixa eu mudar de cor aqui, ou ele vai estar mergulhando, no caso 157 graus, como ele é uma direção de plano, ele vai estar em duas direções, lembra que são duas medidas, tá? Então esse valor aqui vai ser de 157, e esse valor aqui vai ser o oposto, vai ser o quê? Mais quantos graus? Mais 180 graus. Então mais 180 graus vai dar 337 graus, tá? Então esses são os meus valores dos meus strikes, tá? Ou pode ser esse valor, ou pode ser esse. Já o mergulho, ele vai ser somente em uma posição. Eu não tenho duas posições de mergulho. O meu plano, ele não mergulha para os dois lados. Eu tenho uma direção que ela pode ser medida dos dois lados, mas o mergulho ele só vai ter um sentido, só vai ser para um lado. Então, nesse caso aqui, esse mergulho ou ele podia ser aqui para esse quadrante aqui de lado que é o sudeste ou para o quadrante nordeste, que é o nosso exemplo aqui, tá? Então aqui é o sentido para onde está mergulhando. Dessa mesma forma, nós também podemos observar isso aqui, ó, certo? Podemos fazer uma medida direta. Como é que seria essa medida direta? Seria o quê? Nós pegarmos o valor do nosso strike aqui, certo? E reduzirmos eles o valor, diminuir eles aqui menos 90 graus, tá? Se nós fizermos essa medida, vai dar 67 graus, ou seja, ele vai ser perpendicular para cá. Então esse valor aqui ele é de 67 graus, tá? Então, dessa forma que nós conseguimos medir, tá? Essa parte de cima é o correspondente dele aqui embaixo e esse aqui também é o correspondente dele aqui embaixo, tá? Então, essas são as medidas que nós vamos ter que realizar em campo, tá? Então, primeiramente nós vamos medir o strike, saber qual é a direção do plano, posteriormente indicar para onde é que está vendo o mergulho e depois saber o sentido para onde esse mergulho está, para onde essa camada está mergulhando. Então esses são os exemplos de notação. Então são três medidas que nós realizamos para definir a atitude de um plano mais especificamente, tá? Aqui nós observamos bem como é que seriam todos esses detalhes, tá? Então primeiramente é observado aqui nessa posição aqui que a gente vai medir nesse lado aqui o strike, tá? Então
paralelo aqui à direção da nossa foliação, nós vamos posicionar a bússola. Aqui nós vamos, perpendicularmente a essa direção, vamos girar a bússola 90 graus e 90 na posição para que ela fique verticalizada e perpendicular ao nosso plano de medida, tá? E vamos observar, realizar essa medida aqui utilizando o ciclinômetro, tá? E posteriormente nós vamos virar a bússola e realizar a medida de sentido de mergulho, certo? Eu não sei se vocês lembram, mas a gente fez um exemplo desse lá em Geologia Geral, tá? Mas, além dos planos, nós também podemos realizar as medidas de altitude de uma linha. E o que seria essa linha? A linha nada mais é do que pode ser uma junta, pode ser um lineamento mineral, um lineamento estrutural ali, um lineamento, uma porção linear ali, um lineamento de estiramento, a direção em que uma falha percorreu também é um exemplo, tá? A gente vai ver esses exemplos no decorrer do nosso curso, não fiquem preocupados, mas a atitude de uma linha é diferente um pouco de um plano, tá? No plano nós vamos ter realização de 3 medidas, e numa linha nós vamos realizar a medida de dois parâmetros, enquanto que no plano nós realizamos 3 parâmetros, que é direção ou strike, o dip e o deep direction, que seria o sentido de mergulho. Numa atitude de uma linha nós vamos medir a direção dela, que a gente chama de trend, diferentemente do strike do plano, e também nós vamos realizar a inclinação ou caimento inclinação ou mergulho, digamos assim, o caimento dessa linha, tá? Que a gente chama de plunge, ok? Então a direção do ângulo ela vai ser sempre o ângulo entre a horizontal, a porção horizontal e o norte verdadeiro. Então essa direção ou trend, certo? Sempre vai ser nesse ângulo. E a inclinação ou plunge ele é o ângulo formado que a linha faz, né, com um plano horizontal e só que é medido no plano vertical, tá? Então vamos observar, a gente observa isso de uma forma um pouco mais simplificada aqui, tá? Então nós observamos sempre que a direção de uma linha ela é observada primeiro para onde ele está, o sentido dela, né? A direção do plano, que é a direção em relação ao norte, ou seja, esse valor beta aqui, que é a direção que nós observamos, tá? E esse valor de θ aqui é o valor da inclinação dessa linha. Então, é a forma com que nós conseguimos observar isso, tá? Vemos também nesse outro exemplo aqui, tá certo? Se a linha tem esse caimento aqui para esse sentido aqui, nós também vamos observar os valores de direção aqui em relação ao norte e o valor de inclinação, dentre outros exemplos, tá? Aqui, por exemplo, qual é o procedimento para a gente indicar o trend? Então, nós vamos pegar a nossa bússola, tá? Aberta, tá certo? E pegar colocar ela paralelamente para onde está essa nossa lineação aqui. Nesse caso aqui, a gente tem umas estruturas lineares formadas por glaciação, então temos várias estruturas paralelas aqui, então essas estruturas lineares são paralelas. Essas estruturas são quando os icebergs, não, mas as geleiras elas estão passando em cima da rocha e vão deixando essas marcas lineares bem retas e bem observadas, que muito bem observadas, tá? Então a gente coloca o braço da bússola, ou seja, essa mira aqui da bússola paralelo, certo? A direção dessa feição estrutural linear. A gente nivela o nível de bolha na horizontal para se identificar isso e lê o ângulo na ponta da agulha da bússola. Simplesmente a gente faz esse modelo aqui facilmente do trend. Já o plunge, que seria a inclinação dessa linha aqui, a gente coloca a bússola em paralelo à linha, né? Mede o ângulo que é formado a partir do sinclinômetro com ela, e nessa medida a gente observa para onde está, qual é o ângulo de mergulho dele, tá? Então, se a gente observar aqui, imagina de uma forma um pouco mais simplificada, o plunge, o trend, né? O trend da linha. A gente lembra que nós temos uma linha estrutura linear, imagine como sendo essa linha aqui, né? Diferentemente de uma medida num plano, nós vamos colocar
imaginem que aqui eu tenho o meu braço aqui, tá? Do ângulo da mira. Então nós vamos pegar a nossa bússola, o espelho dela, colocar em cima da linha e horizontalizar a bússola, tá? Essa horizontalização é sempre importante para que não haja medidas erradas. Após esse procedimento, nós vamos virar a bússola a 90 graus e colocar ela, toda a bússola paralela à inclinação, tá? E utilizar um sinclinômetro para medir a inclinação ou plunge dessa estrutura linear, dessa feição linear, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou ter, desse exemplo, foi realizado a medida do trend, que foi observado um valor de 150 graus azimuth, tá? Então, essa é o trend da minha linha, tá? Ou a direção da linha. E o plunge, que é a inclinação da linha, ela é um valor de 25 graus, que ela é utilizado o sinclinômetro para ler esse valor, tá? Então, a notação, ela pode ser de duas formas, tá? Utilizando notação, como a inclinação ela só vai variar de 0 a 90, sempre utilizar somente duas casas decimais, tá? Sempre lembrar disso também para as outras medidas. Então, na medida de mergulho, como ela é um valor de 0 até 90 graus, então se utiliza duas casas decimais, enquanto que nos valores azimutais, né, os valores em relação ao ângulo ao norte, tá? Sempre vão ser 3 casas. Ah, professor, mas se eu medir 45 graus, coloque 0,45, tá? Ah, eu medi 60, coloque 0,60. Porque se a gente for ter um ângulo de 45/60, desse jeito descrito aqui, a pessoa que for realizar a medida, ela não vai saber o que é a medida de inclinação e o que é a medida de trend. Então isso vai dificultar. Imaginem vocês fazendo uma medida de frente de lavra dessa forma aqui, vocês vão se perder nas numerações e vão acabar tendo problemas sérios para o dimensionamento e até dificuldade, até quem sabe mais à frente ter algum perigo, algum defeito lá e dimensionarem mal a estrutura, tá? Outros exemplos aqui que também a gente pode usar, como a gente utilizou para o plano, a gente às vezes não consegue identificar a linha, mas a gente pode utilizar um lápis, por exemplo, para servir de base para a gente analisar essas estruturas, tá? O estrutura linear, como eu mostrei aqui, pode ser um lápis, uma caneta, um bastão, qualquer coisa que seja linear, ok? E para a gente finalizar aquela outra nomenclatura lá, a gente vai falar sobre a direção de mergulho. Isso a gente pode chamar ou direção ou sentido do mergulho, tá? Mas pode ser direção de mergulho por conta do termo em inglês, que a gente chama Deep Direction. Ou seja, ela é uma outra forma de medir um plano, que ela é a medida do ângulo e da direção do ângulo. Então, se a gente conseguir realizar essas duas medidas, nós também podemos realizar a medida de direção de um determinado plano. E nesse caso, o strike ele vai estar subentendido, certo? A direção do plano ou o strike do plano, ele vai estar subentendido que ele vai ser sempre a 90 graus. Ou seja, se no meu plano, determinado plano aqui, eu sei que a direção do meu mergulho ela é nesse sentido, ou seja, o meu deep direction é nesse sentido, então o meu strike ele vai estar sempre a 90 graus do meu plano, certo? Do meu sentido, do meu deep direction, da direção do meu mergulho. Então, se eu sei disso, eu posso subentender, a minha medida aqui do meu deep direction, aqui, ou seja, o sentido para onde eu estou mergulhando deu 90 graus, certo? Imaginar aqui que deu 90 graus. Então, quer dizer que ou a direção do meu plano ela vai estar ou no 0 graus ou vai estar a 180 graus, tá? Então, esse é o exemplo que a gente pode verificar assim de forma mais simplificada, tá? Então, em um mapa sempre se representa a direção e o mergulho de uma camada e nunca a direção do mergulho, certo? Ou seja, o deep direction, tá? Então, essa é a forma com que a gente observa isso, tá? Então, se a gente observar, se a gente fizer análise de duas medidas, nós já conseguimos subentender essa outra terceira medida por conta do
dessa medida, desses valores aqui, certo? Caso você esteja um pouco cansado, pessoal, dá uma pausa, depois volta um pouquinho no vídeo e continua, tá? Porque eu vou continuar aqui para a gente não definir, que a aula pode ficar um pouco longa, tá? Então, como é que é a notação? Ou seja, como é que a gente vai descrever lá na nossa caderneta, nosso local de preenchimento, na ficha de catalográfica lá. O primeiro que ela pode ser é em forma de quadrante, como a gente viu no início da aula, ou também em forma de azimuth, tá? E como é que é essa notificação? Então, por exemplo, nessa medida aqui, como a gente determinou, a medida é no valor de N50W, ou seja, é uma medida no quadrante norte, ou seja, ela pode ser leste ou oeste, na parte superior aqui, nessa parte de cima, tá? E ela tem o valor de 50 graus, então vai ser norte 50 graus medindo para leste, para esse sentido, para oeste, desculpa, medindo nesse sentido, com um ângulo de mergulho de 58 graus, certo? Então, como é que seria essa medida? O NE aqui, ele indica que o mergulho é a 90 graus azimuth a partir de 50 NW. Ou seja, se eu tenho aqui esta medida aqui, que dá N 50 graus W, certo? Então ela também pode ser replicada para esse lado porque ela é uma direção de strike. Então, o meu valor aqui vai ser de 90 graus para esse sentido. Então, eu vou ter esse valor aqui, nesse sentido aqui, tá certo? E esse sentido aqui, ele é para NE, certo? Esse valor aqui é NW. NW. Esse valor aqui é SE, certo? E o mergulho, ele está sendo inclinado sempre para NE, ok? Então, essa é uma notação de medida, tá? Aqui, N90 este, 50 graus, sul, quer dizer o quê? Que indica esse sul aqui, esse S, indica que o mergulho ele é para sul, certo? Para esse sentido sul aqui, tá? Enquanto que na medida que N90W, ou seja, N90W para esse sentido aqui, quer dizer que meu strike ele é essa posição aqui, ele está indicando que aqui o 33 graus está mergulhando a 33 graus de inclinação, indicando que o mergulho é para o sentido norte, diferentemente aqui desse valor aqui, que ele é N90 este, está indicando que o sentido do mergulho dessa minha camada é para sul, ou seja, o deep direction dessa minha camada aqui é para sul, nesse exemplo. Nesse exemplo aqui, o deep direction da minha camada aqui é para norte. E nesse exemplo aqui, quando eu tenho valores de inclinação de 90 graus, eu não preciso indicar esses valores aqui de sentido de mergulho. Por quê? Porque minha camada está mergulhando a 90 graus, então está mergulhando para baixo, né? Sempre para baixo, a 90 graus. Então não tem como eu definir se é para sul, se é para norte, se é para oeste ou se é para leste. Eu consigo definir a direção da camada, né? O strike da camada, mas eu não consigo diferenciar, se ela está mergulhando a 90 graus, eu não tenho essa noção, não dá para se definir se está mergulhando ou para norte, ou para sul, para leste, nordeste, sudoeste, entre aspas, tá? E também tem uma versão da notação em azimuth, diferentemente da de quadrante, eu até relativamente prefiro um pouco mais esses valores aqui, tá? Mas dá para se diferenciar eles, que eu tenho, por exemplo, 310 graus, 78 NE, ele pode também ser, a direção ela deve sempre ser descrita dessa forma aqui, azimutal aqui, em azimuth, com 3 dígitos para o strike, 2 dígitos para o mergulho, tá? E também 3 dígitos aqui para o sentido de mergulho, tá? Isso é só o Deep Direction para indicar nas nossas medidas, tá? Mas também nós podemos utilizar os valores em quadrante, que também facilitam um pouco isso aqui, porque sempre a gente vai saber que esse sentido de mergulho, ele vai estar sempre a 90 graus do strike, então é uma forma também de nós identificarmos isso, certo? E aqui também tem os outros exemplos que são referentes a esse daqui. Então, se eu tenho
um valor de 0,90 graus, quer dizer que meu strike está nessa direção aqui, certo? 90, 270, mergulhando 50 graus aqui nesse sentido para sul, certo? Ou para 180 graus, né? Nesse exemplo aqui. 270 quer dizer o quê? Que o meu strike está nesse mesmo sentido aqui, só que nessa minha camada ele está mergulhando 33 graus de inclinação para norte, ou seja, para o sentido norte aqui, tá? Ou para 360 graus ou para 0 graus, tá? Então, tanto faz essa notação aqui de 0 graus ou de 300 graus, 360 graus, tá? E quando eu tenho a notação aqui N290, quer dizer que meu ângulo aqui do meu strike ele está mais ou menos nessa direção aqui, tá? E ele está mergulhando 90 graus para baixo, ou seja, só teria um plano reto. Então não tem como eu indicar se ele estaria caindo aqui para sudoeste ou para nordeste nesse exemplo, certo? Então vamos lá. Como seria a notação em Deep Direction, que ela é até um pouco relativamente mais fácil, digamos assim. O mergulho, ou seja, na notação do tipo Deep Direction, nós vamos ter somente o mergulho e a direção desse mergulho, ou seja, eu vou ter o Deep e vou ter também o Deep Direction. Isso reduz, né, a descrição reduz a descrição a direção do mergulho e ao número de mergulhos, né, o mergulho em números. E o formato ele vai ser descrito como, primeiro, o mergulho real, ou seja, o Deep, que ele vai ser um valor lá de 2 dígitos, como a gente já viu lá, né, temos vários exemplos aqui que a gente vai identificar, tá? E barra, né, a nomenclatura também do azimuth do sentido real do mergulho. Então, ou seja, o valor azimutal para onde está o mergulho, ou seja, o Deep Direction, o sentido real do mergulho naquela minha camada, tá? Então, nesse formato, ele já traz implícito que a direção do plano é sempre perpendicular ao azimuth do sentido do mergulho. Então, sempre a gente vai identificar, por exemplo, eu tenho um valor de 140 graus, quer dizer que esse valor de 140 graus aqui, que é a mesma coisa de sudeste aqui, certo? Ele está mergulhando 35 graus para sudeste, tá? O valor de 140 graus azimuth, ele é referente ao quê? Ao quadrante sudeste. Então, a minha notação, se eu fosse retransformar ele ficaria dessa forma aqui, em que eu teria N50E, ou seja, se eu pegasse o meu valor de 140 graus e reduzisse ele 90 graus, né? Ou seja, se eu tenho 140 menos 90 vai dar 50, então ele vai dar no quadrante norte, sentido leste, tá? Sempre lembrando aqui do nosso planozinho, tá? Vamos fazer aqui de uma forma mais simples, tá? Desculpa a letra, mas vamos imaginar esse plano aqui de exemplo, certo? Deixa eu só mudar a cor. Então, se o sentido do meu mergulho, sempre lembrando que o sentido do meu mergulho ele é sempre uma linha, tá? Aqui no nosso plano, tá certo? Isso vai ser importante porque nós vamos observar isso quando trabalharmos a parte de projeções estereográficas, tá? Então, se o meu valor aqui ele é de 140 graus, tá? 140 graus, certo? O sentido, ou seja, o meu Deep Direction, a direção para onde o meu mergulho está, então meu strike ele sempre vai estar a 90 graus em qualquer um dos lados, ou desse lado, tá? Por isso que o plano ele vai ser sempre aqui. Então 140 menos 90 eu vou ter 50 graus aqui de azimuth. Então, como eu estou no quadrante NE, certo? Então, o meu valor aqui vai ser N 50 est, certo? Então, por isso que eu consigo rebater esse valor aqui e transformar ele nesse valorzinho aqui, nessa notação aqui. Ou mesmo nessa outra notação aqui, certo? Lembrando que essa notação aqui ele é em quadrante, e essa notação aqui ela é em azimuth, certo? Sempre eu vou conseguir rebater isso daí. Na notação
de strike, lá de direção, né? Diferentemente dessa de deep direction aqui, nessa notação eu tenho 3 medidas, 3 valores são obtidos e nessa aqui em 2, tá? Então, na melhor das hipóteses, a gente pode, se a gente tiver uma noção espacial boa, facilmente a gente consegue identificar, seria até melhor a gente realizar, otimizar o trabalho realizando 2 medidas do que todas essas 3 medidas, tá? E da mesma forma, para a gente não se estender tanto, dá para se identificar todas essas aqui, tá? Sempre lembrando que na notação de Deep Direction eu vou ter sempre primeiro o mergulho real, que vai estar relacionado a todas essas casas aqui, certo? Todos esses valores aqui. E posteriormente eu vou ter o mergulho, o azimute do outro mergulho, tá? Então eu vou ter uma barra aqui que vai dividir os dois, certo? E vou ter esses valores aqui preenchidos, certo? Então, dessa forma aqui a gente consegue diferenciar um do outro, tá? Então aqui de uma forma um pouco mais simplificada. Nesse caso aqui, valores de inclinação, mergulho real da camada, e nesses valores aqui eu vou ter a direção para onde está o sentido do meu mergulho, certo? Então, de uma forma aqui mais, outro tipo de notação também que a gente pode descrever e ajudar, de auxiliar, é a regra da mão direita, tá? Ou seja, ela é uma forma de representar a atitude de um plano que consiste de 2 números, a direção e mergulho, sem se preocupar em escrever para onde o plano mergulha, né? Onde deve ser descrito para onde o plano mergulha, tá? Eu prefiro do Deep Direction, mas essa também facilita extremamente o nosso trabalho, tá? Então a direção ela é dada em azimuth de tal forma que, quando visualizada o mergulho, esta inclinação está inclinado sempre para a direita, que é a regra da mão direita, tá? Então como é que a gente observa isso? A regra da mão direita, a gente coloca o polegar direito da mão, aponta na direção do strike, tá? Então, se nós formos posicionar aqui, o nosso polegar aqui, desse lado aqui, ele tá posicionado na direção do meu strike, tá certo? E os outros dedos vão apontar para o meu mergulho. Então, sempre eu vou posicionar dessa forma. Isso eu sempre vou ter um ângulo de 90 graus. Então, por exemplo, aqui nessa medida do direção do plano, do strike aqui, se eu tiver uma medida de 0... essa medida, imaginando que essa direção aqui ela é norte, né? A direção dele é norte, então eu vou ter o valor de 0,00/45 graus. Ou seja, o meu, acho que vocês vão ver invertido, tá? Aqui, mas a minha mão direita desse lado. Vocês vão ver a posição do meu dedo aqui vai estar apontando para o strike e os outros dedos restantes aqui, indicador, médio, né? Vão estar apontando para o mergulho. Então a gente vai observar ela dessa forma aqui, desse ângulo, tá? Mas de uma coisa é certa, sempre que você for fazer uma notação, utilize somente um tipo de notação. Não misture as notações, porque se você misturar, vai dar confusão. E sempre antes, descreva que tipo de notação você está usando. Eu estou utilizando notação do tipo Deep Direction. Eu estou utilizando notação que pega o strike, ou eu estou utilizando a notação da mão direita. Então sempre identifique isso, que vai facilitar a sua vida na hora das medidas, tá? Então alguns exemplos da regra da mão direita. Por exemplo, como é que eu vou fazer? A medida de azimuth e de ângulo de mergulho, né? Intensidade de mergulho. Então eu vou ter 40 graus de azimuth, então ela vai ser a notação dela, vai ser basicamente a mesma coisa. Então nós vamos pegar aqui esse 40 graus, ele vai passar aqui para esse lado praticamente da mesma forma. Vou pegar o valor do meu azimuth aqui, desculpa, do meu dípio, da minha inclinação da minha camada, né, que vai dar 67. E eu já também tenho implícito que nessa regra da mão direita eu vou estar, como eu posso observar aqui que eu tenho um ângulo de 90 graus em relação ao meu polegar e ao ângulo de mergulho, eu consigo fazer uma somatória desse ângulo aqui e dizer que ele está mergulhando, por exemplo, se aqui é para o quadrante nordeste, então se eu tenho um quadrante aqui nordeste, por exemplo,
desculpa aqui, pessoal. O meu strike aqui, ele é para o quadrante nordeste, tá? Então, se eu estou a 90 graus e com inclinação de 67, então meu ângulo de mergulho vai estar sempre para esse sentido. Sempre lembrando que a regra da mão direita, o dedão vai estar nesse ponto aqui e os outros dedos vão estar apontando desse lado aqui, tá? Se, por exemplo, fosse ao contrário, professor, como é o exemplo aqui, esse exemplo aqui, né, que é 220 graus, então, se eu tenho giro minha mão que meu dedão aqui, o polegar vai ser observado desse lado aqui no valor de 220 graus, então eu já sobreponho que com mais 90 graus ele vai estar para este lado aqui, desse quadrante, tá? Então deixa eu só botar um N aqui, tá? Então eu pressuponho, se meu dedo da mão direita vai estar nesse sentido, então eu vou girar ele 90 graus, o meu dedo vai estar nessa posição, e meus outros 3 dedos, os 4 dedos aqui vão estar nessa posição aqui. Então ele vai medir para essa posição, tá? Depois eu vou fazer um vídeo mais específico, mostrando isso numa camada de rocha que acho que eu vou passar para vocês e vai facilitar a nossa vida, tá? Da gente identificar isso. Mas a regra da mão direita é só você posicionar a mão direita, né? Sempre ficar lembrando, rotacionando a mão em cima lá, que vocês conseguem identificar e passar esses valores aqui, certo? É um pouco complicado passar esse tipo de prática aqui online, mas estamos aí. Representações e mapas que a gente pode observar, tá? Então eu vou ter aqui plunge, ou seja, a direção da inclinação da minha linha, tá? O dip e plunge também dessa mesma forma, tá? Então as linhas elas vão ser sempre observadas assim. E os planos, as notações sempre vão ser, por exemplo, acamamento, vai ser esses dois palitinhos aqui, um palitinho do strike e o palitinho aqui indicando para onde ele está mergulhando e o grau de inclinação. Então ele está mergulhando, a direção no meu mapa, no meu plano aqui é essa direção da camada, está mergulhando nesse sentido aqui, mergulhando 20 graus de inclinação. Esse exemplo aqui é para estruturas de foliação, rochas metamórficas, por exemplo, que tem essa foliação aqui, tá? Para juntas é desse exemplo aqui. Sempre esses valores que vão estar aqui são medidas de intensidade de mergulho, o valor de inclinação. Desculpa. Valor de inclinação, tá? Aqui eu tenho um acamamento vertical, ou seja, ele mergulha 90 graus, tá? Então, para evitar colocar 90 aqui, sobressair, coloca-se esse plano aqui que não sabe se é para a direita, para um lado ou para o outro, tá? E da mesma forma a gente observa esses valores aqui, certo? São um pouco mais complicados de observar, mas todos esses planos podem ser observados, ok? E observações importantes que a gente sempre tem que ter em mente, tá? A direção no quadrante nordeste, ou seja, se eu tiver uma determinada camada que ele tá a direção ou o strike do meu corpo, da strike da minha estrutura, né? Ele vai estar no quadrante nordeste, certo? Nossa, deixa eu voltar aqui. Deixa assim. Se eu tiver no meu quadrante nordeste aqui, certo? Nessa posição, o mergulho ele só poderá ser ou para o sentido noroeste ou para o sentido SE, tá? Eita, esse lápis aqui foi... Não, é azul escuro. Ou ele vai ser para esse sentido aqui, ou vai ser para esse sentido aqui, tá? Ou seja, eu nunca posso ter um valor que ele de strike, ele é para nordeste, ou strike, ou qualquer atitude seja para nordeste, e ter um mergulho para o sentido oposto, ter um mergulho para o sentido SW, tá? Nunca, isso aqui nunca vai ocorrer, certo? Sempre vai ser, se eu tiver esse strike nesse sentido aqui, ou ele vai mergulhar para NW ou para SE, certo? Da mesma forma, vocês vão observar aqui em outros planos, se eu girar isso daqui, mas se eu tiver o meu strike aqui ou tiver para o sentido SE, né? Ou ele será para sudoeste ou ele será para nordeste, tá? Nunca ele vai ser da mesma forma. Outro exemplo aqui,
Outro exemplo aqui, na direção NE, EW, ou seja, este-oeste, o mergulho ele só poderá ser ou para norte, né? Nesse sentido aqui, ou ele pode ser só para norte ou para sul, nunca para leste ou oeste, no mesmo sentido de direção do meu strike, nunca isso pode ocorrer, certo? Direção do quadrante noroeste, certo? Direção do quadrante noroeste aqui, o mergulho ele só pode ser para esse sentido aqui, certo? Ou ele só pode ser para esse sentido aqui, porque essas medidas têm que ser sempre perpendiculares, tá? Nunca pode ser maior que 90, tá? Então nunca vai ser ou para NW ou para SE, ou se a medida for nesse sentido aqui, nessa direção, que é para NW, eu nunca posso ter numa medida um valor para NW ou SE, sempre será para 90 graus oposto, ou para nordeste ou para sudeste, tá? Sudoeste, tá? Sempre lembrando da regra da mão direita, tá? Se eu tenho uma direção num determinado sentido, o mergulho sempre será somente de um outro lado, tá? Nunca poderá ser do lado oposto da direção, tá? E da mesma forma aqui, na direção norte e sul, o mergulho só poderá ser ou para 90 ou para 270, certo? Então vamos lá, aqui eu vou, são exemplos de exercícios que vocês podem praticar em casa, eu vou já passar a resposta aqui do lado, mas um exemplo aqui é esse N43 e o 087 aqui como exemplo, tá? Então eu vou ter aqui sempre essa nossa diagramazinha aqui simplificado, tá? O que é que nós vamos ter? Vamos reescrever as notações a seguir. Como é que eu vou transformar essa medida aqui em azimuth? Certo? Se eu pedir para transformar essa medida aqui em azimuth, N, então eu vou estar N 43 graus, ou seja, N 43 vai estar nessa medida aqui, né? N 43. Isso aqui é só para mostrar para vocês como é que é, tá? N 43 mergulhando para este, tá? Mas como é que é essa medida nesse caso aqui? Então eu vou pegar o valor em azimuth, como os valores são próximos, né? são mais simplificados, eles vão estar no quadrante superior, então essa mesma medida aqui, N43E, é a mesma coisa que 0,43 graus azimuth, certo? Barra aí vai ter outro número, certo? Mas se for esse N43W, como é que eu representaria aqui? Só para observar aqui, é uma representação dele. Essa representação ela é dessa forma aqui, tá? Então é N43W, então é N 43 graus para oeste. Então como é que é? N 43 graus a partir do norte, certo? Para oeste, tá? Como é que é essa medida aqui? É só eu pegar esse valor aqui de norte, quanto é que é o valor de norte? Ou ele pode ser 0 graus, ou né? 0 graus ou 360, certo? Graus. Como é que eu vou saber aqui a medida desse ângulo aqui? Qual é o valor dele aqui? Ou eu pego o 90 e somo isso aqui, ou pego o valor total aqui para saber, ou eu pego esse valor que eu sei aqui, que é de 43 graus, porque eu sei que é para oeste, e diminuo ele de 360. Então vai dar... dá quanto? Vai dar 300 e... aqui vai dar 317 graus, se eu não me engano, tá? Então aqui vai dar um valor de 317 graus, porque eu peguei o valor de 360 e diminuí ele 360 menos 43, tá? Então 360 menos 43 vai dar 317 graus, tá? Isso é a forma de transformar isso de notação em quadrante para notação em azimuth. Da mesma forma eu posso transformar aqui a notação em azimuth para uma notação em quadrante, tá? Como seria essa daqui de azimuth para quadrante?
Um exemplo aqui, essa 0,87, então 0,87, então nesse 0,87 aqui eu vou ter ele, nesse 0,87 aqui, apagar aqui, tá? Nesse 0,87 eu vou ter o quê? O 0,87, se vocês observarem, então vai de 0 até 87 graus. Então ele vai estar dentro desse quadrante nordeste aqui. Então 87 vai estar bem por aqui assim, tá? Então ele, nomenclatura fácil dele, porque ele vai ser N 87 graus este. Mas se eu tenho, por exemplo, o valor aqui de 241 graus, então 241 graus ele começa aqui no norte, então aqui é 90, 180 sul, né? 90, 180, 270, né? Aqui. Eita, nem o mouse quer mais trabalhar. 270 graus, certo? Então, o valor de 241 aqui eu vou botar aproximado, tá, pessoal? Desculpa aí, mas a precisão, mas eu vou botar aqui, vai estar aqui. Aqui é o valor de 241 azimuth. Então, com isso, eu sei que o meu quadrante azimuth ele vai estar onde? Ele vai estar no quadrante sul aqui, né? Então, ele pode ser sudeste ou sudoeste. Nesse caso, 240 ele vai estar nessa posição aqui por conta deste valor do ângulo que foi observado. Então eu tenho que só saber este ângulo de medida aqui. Como é que eu vou saber esse ângulo da minha medida aqui para me identificar? Porque sempre é em relação aos eixos norte ou sul, tá? Nesse caso é no eixo sul. Então como é que eu vou saber aqui? Eu vou pegar o valor aqui de 241 e subtrair de 180, que eu vou ter esse valor aqui, certo? Então quanto é que será aqui, esse valor aqui? Então, primeiramente, para anotação, eu vou ter que saber que a medida ela é sul. Vou saber o meu valor aqui, que ele é... Ele é 61 graus para oeste. Certo? Sempre botando um grauzinho aqui, tá? Para saber. Então aqui é um S, 61 graus, tá? Não é G, é 61 graus S, tá? Então esse valor aqui, ele é de 61 graus, tá? Então dessa forma aqui eu consigo mostrar para vocês aqui como é que é esse exercício, tá? Então, aqui é o exemplozinho, tá? Eu vou passar logo para frente. Daqui, como é que eu vou saber quais são as atitudes de planos listados aqui abaixo, que elas podem ser possíveis ou impossíveis? Como é que eu vou saber disso? Nesse exemplo aqui, nós vamos ter alguns exemplos aqui, tá? Primeiro, eu vou mostrar logo o resultado, depois vocês vão identificar o restante, tá? No primeiro exemplo aqui, sempre lembrando, né, que o meu valor aqui, ele é de N23W57SE. Por que que ele é impossível? Porque lembra do quadrante lá que a gente viu, certo? Se o meu valor aqui ele é N23W, ou seja, ele está nesse sentido aqui, N23W, o meu mergulho ele só pode ser para onde? Ou ele pode ser para o sentido NE ou para SW. Nesse caso aqui, ele está marcando que o sentido ele é para este lado aqui, esse quadrante. E isso é impossível, porque a gente lembra que o strike ele é uma medida de dois lados, ele pode ser tanto desse lado aqui quanto desse lado aqui, tá? Então essa é para a gente saber que essa medida ela é do tipo impossível. Da mesma forma a gente vai avaliar aqui deste lado, tá? Desses outros lados aqui. Então se eu tenho um valor de 0,89 graus aqui, vamos ver esse outro exemplo. Então eu tenho N aqui na parte de cima, aqui é W, né? E aqui é este. Por que que ela é uma medida impossível de ocorrer? Porque nesse exemplo aqui, está dizendo que a direção do meu strike ele é para esse sentido aqui, que dá 89 graus, quase 90 graus, né? Mas
ele está dizendo que o sentido do meu mergulho aqui, ele é para oeste. E a gente sabe que o strike ele não pode ser dessa forma, porque o strike ele é uma medida de dois lados aqui, mas a gente sabe que o mergulho ou ele só pode ser no caso, o sentido de 90 graus, ou ele é para esse sentido aqui, ou ele é para esse sentido. Então, esse exemplo aqui, ó, ele não é válido, esse exemplo aqui também é impossível. Da mesma forma, vocês vão identificar nos outros, tá? Nesse caso desse exemplo aqui, ele pode ser ok, porque ou ele pode mergulhar para o lado norte, ou ele pode mergulhar para o lado sul. Se aqui fosse N ou fosse um S, por exemplo, aqui, essa medida aqui, ela é válida, tá? Ela vai ocorrer sim, certo? Então, da mesma forma, vocês vão conseguir ver isso daqui. Isso na live nossa lá de dúvidas, eu vou passar isso aqui para vocês, a gente vai caracterizar isso de uma forma mais simplificada, tá? Eu vou mostrar depois uns exemplos aqui no papel para ficar mais, vou colocar o suporte aqui para a gente ver isso com mais detalhes, certo? E aqui também era para converter essas medidas aqui em Deep Direction, certo? Como é que a gente vai fazer para converter essas medidas em Deep Direction? Depois vocês fazem aí um por um, mas eu vou mostrar somente um aqui para vocês, tá? Como é que a gente vai realizar isso? Então, como é que eu vou primeiro fazer? Como lembra da medida Deep Direction, primeiro eu vou ter o mergulho, ou seja, onde é que eu tenho o valor do meu mergulho aqui? Nesse exemplo aqui, o valor do meu mergulho sempre vai ser esse valor aqui, o valor central, aqui vai ser o meu Deep, certo? Sempre vai ser, nessa medida aqui de direção aqui, de Strike, Deep e Deep Direction, o meu Deep, ou seja, o meu mergulho ele vai estar aqui. Então, primeiro a nomenclatura que eu vou colocar é 38 graus, tá? Lembrando que no Deep ele só vai de 0 a 90, então só são duas casas decimais. Barra, aí eu vou olhar aqui para um valor aqui, certo? Que pode ser, eu sei que o sentido do meu mergulho, ou seja, da direção do meu mergulho, ele é para NE, tá? Então eu vou lembrar aqui do quadrante, tá? Eu sempre gosto de usar exemplo do quadrante, mas depois na prática vocês já fazem isso de cabeça, tá? E eu sei que o meu strike ele tem essa direção aqui, tá? Ele tem N 34 graus para oeste, tá? Então o que é que eu sei por termos implícitos, né? O que é que eu sei que o valor do meu mergulho ele é para nordeste e ele sempre vai estar a 90 graus. Então o que é que eu preciso saber? Eu preciso pegar o valor desse meu ângulo aqui, que ele é de 34 graus, tá? E subtrair ele de 90. E isso vai me dar um valor de 46 graus. Acho que é isso, 46. Opa, 56 graus, desculpa pessoal, acho que já é o horário aqui que eu estou gravando isso aqui de madrugada. Mas aqui vai dar um valor de 56 graus, então esse valor aqui, ele é de 56 graus, tá? Então qual é o meu valor que eu vou medir aqui? O meu valor de azimuth aqui, para esse meu sentido de mergulho, ele é de 0, sempre lembrando que eu vou ter que ter sempre as medidas de valores, tá? Então vai ser sempre dessa forma aqui. Então esse é o exemplo de transformar minha medida aqui em Deep Direction, ok? Então, aqui está o exemplo embaixo, tá? Vocês vão ter aí visualizado. E também vai ter esse outro exemplo aqui, né? Transforme as atitudes dos planos abaixo em pares de números de acordo com a regra da mão direita. Então, pega-se o mesmo exemplo lá e se subtrai da mão direita, tá? Esse exemplo aqui, para a aula não ficar tão longa, eu vou passar isso daqui para vocês na nossa live lá. E a gente vai ficar por aqui na nossa aula hoje, tá certo? E na próxima aula a gente vai falar sobre perfis e mapas geológicos. Então, até a próxima aula, pessoal.